ver nossos obreiros conservados em nossa obra por causa do salário que recebem. Necessitam-se na causa de Deus obreiros que façam um concerto com Ele com sacrifício, que trabalhem por amor às almas e não pelo salário que recebam. Sua opinião com respeito aos salários, meu muito digno irmão, é a linguagem do mundo. Serviço é serviço, e uma espécie de trabalho é tão necessária quanto a outra. A cada homem é dada a sua obra. Há trabalho difícil que exige esforço para ser feito, trabalho que envolve tributos desagradáveis e que exigem habilidade e tato. Na obra de Deus, requerem-se tanto as faculdades físicas quanto as mentais e ambas são indispensáveis. Uma é tão necessária quanto a outra. Se tentarmos estabelecer uma distinção entre o trabalho mental e físico, colocar-nos-emos em situação muito difícil. A experiência de se darem aos homens salários elevados tem sido tentada nas casas publicadoras. Alguns homens têm embolsado poupudos salários, enquanto outros, que fazem trabalho igualmente penoso e complicado, têm recebido apenas o necessário para manter as suas famílias. E, contudo, seus esforços eram igualmente grandes e muitas vezes os homens foram sobrecarregados e se extenuaram, enquanto outros, que não levavam metade dos encargos, recebiam o dobro do salário. O Senhor vê todas essas coisas e certamente chamará à prestação de contas, pois Ele é um Deus de justiça e equidade. Os que têm conhecimento da verdade para este tempo devem ser puros, sem mácula e nobres em todas as suas transações comerciais. Nenhum dos servos de Deus deve ter fome e sede das posições mais elevadas como diretor ou gerente. Tais postos estão repletos de grandes tentações. Nossos enfermeiros são animados a comprometer-se a trabalhar para certos grupos por determinada soma. Eles se comprometem a trabalhar dessa e daquela forma e depois estão descontentes. É necessário que se mostre mais igualdade no trato para com os nossos enfermeiros. Há entre nós enfermeiros inteligentes e conscienciosos, que trabalham fielmente e a todo o tempo. É de enfermeiros como estes que necessitamos, e eles devem receber melhores salários, a fim de que, se ficarem doentes, tenham bastante dinheiro guardado que lhes permita obterem um repouso e uma mudança. Além disso, muitas vezes os pais desses enfermeiros fazem grande sacrifício para tornar possível aos seus filhos fazerem o curso de enfermagem. É muito natural que, quando esses filhos tiverem recebido a sua educação, seja-lhes dada suficiente remuneração para capacitá-los a auxiliarem seus pais, caso estes necessitem de auxílio. Econômicos por princípios. Aqueles cujas mãos estão abertas para responder aos apelos em prol de meios para manter a causa de Deus e aliviar os sofredores e necessitados, não são os descuidados, negligentes e vagarosos em dirigir os seus negócios. Eles são sempre cuidadosos em manter suas despesas dentro de suas receitas. São econômicos por princípio. Sentem que é seu dever economizar para que possam ter alguma coisa para dar. Compensação. Deus não deseja que sua obra esteja constantemente envolvida em dívida. Quando parecer conveniente aumentar os nossos edifícios ou outras dependências de uma instituição, evitai ir além dos vossos meios.
preferi adiar o melhoramento até que a providência abra o caminho para que ele seja realizado sem contrairdes pesadas dívidas e terdes que pagar juros. As casas publicadoras tornaram-se lugares de depósito pelo nosso povo e, dessa maneira, se tornaram capazes de fornecer meios para manter setores da obra nos diferentes campos e têm auxiliado na condução de outros empreendimentos. Isto está certo. Não tem sido feito muita coisa neste sentido. O Senhor vê tudo isto. De acordo, porém, com a luz que ele me deu, devem-se envidar todos os esforços para estarem livres de dívidas. A obra de publicações foi iniciada com sacrifício e deve ser administrada de acordo com princípios econômicos estritos. A questão das finanças pode ser enfrentada se, ao surgir uma carência de meios, os obreiros concordarem em uma redução nos salários. Este foi o princípio que o Senhor me revelou para ser levado às nossas instituições. Quando o dinheiro for escasso, devemos estar dispostos a restringir as nossas necessidades. Que se faça o cálculo exato das publicações e depois estudem todos os que se acham em nossas casas publicadoras, todas as maneiras possíveis de economizar, embora se traga assim considerável inconveniência. Tende cuidado com as pequenas despesas, estancai todo vazamento. São as pequeninas perdas que falam alto no fim. Ajuntai os pedaços, coisa alguma deve perder-se. Não gasteis os minutos conversando, os minutos gastos arruinam as horas. A persistente diligência que opera com fé será sempre coroada de êxito. Alguns pensam que rebaixa a sua dignidade o cuidar de coisas pequenas. Pensam eles ser isto a evidência de uma mente estreita e de um espírito mesquinho. Mas as pequenas infiltrações têm posto a pique muito navio. Não se deve permitir que coisa alguma que se destine ao propósito de todos seja desperdiçada. A falta de economia acarretará certamente dívida às nossas instituições. Embora se possa receber muito dinheiro, este se perderá nos pequenos gastos de cada ramo da obra. Economia não é mesquinhez. Todo homem ou mulher empregado na casa publicadora deve ser uma fiel sentinela que vigie para que nada seja desperdiçado. Todos devem acautelar-se contra supostas necessidades que exijam o emprego de meios. Alguns homens vivem melhor com $400 por ano do que outros com 800. A mesma coisa se dá com nossas instituições. Algumas pessoas podem dirigi-las com muito menos capital do que outras. Deus deseja que todos os obreiros exerçam economia, especialmente que sejam fiéis em calcular as despesas. Todo obreiro de nossas instituições deve receber justa remuneração. Se os obreiros receberem salários adequados, eles terão a satisfação de fazer doações à causa. Não é justo que alguns recebam grandes somas e outros, que estão realizando o trabalho necessário e fiel, muito pouco. Não obstante, há casos em que se deve estabelecer uma diferença. Há homens ligados com as casas publicadoras que desempenham pesadas responsabilidades e cujo trabalho é de grande valor para a instituição. Em muitas outras posições, eles poderiam ter muito menos cuidado e, financeiramente, obterem muito maior remuneração. Todos podem ver a injustiça de não se pagar a esses homens nenhum salário a mais do que se paga a simples operários de mecânica.
Se uma mulher for apontada por Deus para fazer certo trabalho, seu trabalho deve ser calculado de acordo com o seu valor. Alguns podem pensar que seja correto permitir que as pessoas devotem seu tempo e trabalho à obra sem remuneração. Deus, porém, não sanciona tais arranjos. Ao se exigir sacrifício por causa de falta de recursos, não se deve fazer recair o fardo exclusivamente sobre umas poucas pessoas. Todos devem unir-se nesse sacrifício. O Senhor deseja que os que têm o encargo de seus bens revelem bondade e liberalidade, não mesquinhez. Não devem eles, em seu trato, procurar exigir cada centavo possível. Deus olha com desprezo para tais métodos. O Senhor necessita de homens que vejam a obra em sua magnitude e que compreendam os princípios que com ela têm estado entrelaçados desde o seu surgimento. Ele não deseja que um sistema mundano de coisas venha a moldar a obra em rumos inteiramente diferentes dos que destinou ao seu povo. A obra deve levar o caráter de seu originador. No sacrifício de Cristo pelos homens caídos, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Quando esses atributos estão separados da mais maravilhosa e visivelmente bem-sucedida obra, esta é de nenhum valor. Deus não escolheu uns poucos homens para sua estima e deixou outros abandonados. Ele não exalta um e abate e oprime outro. Todos os que são verdadeiramente convertidos manifestarão o mesmo Espírito. Eles tratarão os seus semelhantes como tratariam a Cristo. Um não ignorará os direitos do outro. Os servos de Deus devem ter tão grande respeito pela sagrada obra que estão manejando que não tragam para ela nenhum vestígio de egoísmo. Não haja salários exorbitantes. A nenhum homem deve ser concedido salários exorbitantes, embora possua ele aptidões e qualificações especiais. O trabalho feito para Deus e sua causa não deve ser colocado em base mercenária. Nenhuma sobrecarga a mais têm os obreiros da casa publicadora, gasto algum maior, nenhuma responsabilidade mais pesada do que os obreiros de outros setores. Seu trabalho não é mais cansativo de que o do fiel ministro. Ao contrário, os ministros fazem, via de regra, maiores sacrifícios do que os realizados pelos obreiros de nossas instituições. Os ministros vão onde são enviados, são soldados, prontos para se locomoverem a qualquer momento para enfrentar qualquer emergência. São até certo ponto forçosamente separados de suas famílias. Os obreiros das casas publicadoras têm, em geral, uma casa permanente e podem viver com suas famílias. Isto é uma grande economia e deve ser considerado comparando-se a relativa compensação dos obreiros do ministério com os das casas publicadoras. Os que trabalham sem reservas na vinha do Senhor, empregando o máximo de sua habilidade, não são os que mais alto valor dão aos seus próprios serviços. Em lugar de se encherem de orgulho e presunção e calcularem com exatidão cada hora de trabalho, comparam seus esforços com o trabalho do Salvador e se consideram servos inúteis. Irmãos, não considereis quão pouco podeis fazer para atingir padrão bem mais baixo, mas despertai-vos para vos apossar da plenitude de Cristo, a fim de que possais fazer muito por Ele. Auxiliai os que necessitam de ajuda. Como instrumentos de Deus,
Cumpre-nos ter coração de carne, cheio da caridade, que nos leve a auxiliar aqueles que necessitam mais do que nós mesmos. Se virmos nossos irmãos e irmãs em luta com a pobreza e a dívida, caso vejamos igrejas necessitando de auxílio financeiro, devemos manifestar um desprendido interesse por eles e auxiliá-los na proporção em que Deus nos fez prosperar. Se vós, que sois responsáveis por uma instituição, virdes outras instituições lutando corajosamente para se equilibrarem, de maneira que possam fazer uma obra semelhante à da instituição a qual estáis ligados, não sejais invejosos. Não procureis afastar um elemento de trabalho a exaltar-vos a vós mesmos com superioridade consciente. Antes, reduzi alguns dos vossos grandes planos e auxiliai os que estão lutando. Ajudai-os a levar avante alguns dos planos para aumentar suas instalações. Não useis cada dólar para ampliar vossas instalações e aumentar vossas responsabilidades. Reservai parte de vossos meios para fundar instituições de saúde e escolas em outros lugares. Necessitais de grande sabedoria para saber exatamente onde colocar essas instituições, de maneira que o povo seja o mais beneficiado. Todos esses assuntos devem merecer sincera consideração. Os que se acham em posições de responsabilidade necessitam de sabedoria do alto, a fim de agir com justiça, amar a misericórdia e mostrar misericórdia não apenas a uns poucos, mas a todos com quem entrarem em contato. Cristo identifica os seus interesses com os de seu povo. Não importa quão pobre e necessitado seja ele. Devem-se fundar missões para as pessoas de cor, e todos devem procurar fazer alguma coisa e fazê-lo agora. Há necessidade de que se estabeleçam instituições em lugares diversos, para que homens e mulheres sejam postos em atividade e façam o seu melhor no temor de Deus. Ninguém deve perder de vista sua missão e obra. Devem todos ter em mira levar a bom termo a obra depositada em suas mãos. Todas as nossas instituições devem conservar isto em mente e esforçarem-se para obter sucesso. Ao mesmo tempo, porém, devem elas lembrar-se de que seu sucesso aumentará na proporção em que exercerem desinteressada liberalidade, partilhando sua abundância com instituições que estão lutando por manter-se em pé. Nossas instituições prósperas devem auxiliar as instituições que Deus afirmou que devem viver e prosperar, mas que ainda estão lutando pela existência. Há entre nós uma parcela muito limitada de amor verdadeiro e desinteressado. Diz o Senhor: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Não é agradável a Deus ver o homem a olhar exclusivamente para o que é propriedade seu, e fechando os olhos aos interesses dos outros. O que uma instituição pode fazer por outra? Na providência de Deus, o sanatório de Battle Creek prosperou grandemente e durante o ano vindouro, os que cuidam dele devem restringir as suas necessidades. Em lugar de fazerem tudo o que gostariam para aumentar as suas instalações, devem eles fazer trabalho desinteressado para Deus, estendendo a mão da beneficência aos interesses centralizados em outras partes.
Que benefício não poderiam eles conceder ao Retiro Rural da Saúde em Santa Helena, ao darem alguns milhares de dólares para este empreendimento? Tal donativo estimularia os que estão encarregados, inspirando-os a se movimentarem para a frente e para o alto. Fizeram-se doações ao sanatório de Battle Creek no início de sua história, e não deveria esta instituição considerar cuidadosamente o que fazer pela instituição irmã na costa do Pacífico? Meus irmãos de Battle Creek, não parece estar de acordo com a ordem divina restringirdes vossas necessidades, diminuirdes vossas operações de construção e não aumentardes as nossas instituições neste centro? Por que não considerais ser vosso privilégio e dever auxiliar os que necessitam de ajuda? Reforma necessária. Fui instruída de que a reforma é necessária em todos estes aspectos, a fim de que possa haver mais liberalidade entre nós. Há perigo constante de que mesmo os adventistas do sétimo dia sejam vencidos por ambição egoísta e queiram concentrar todos os meios e energias nos interesses de cuja direção estão à frente de modo especial. Há o perigo de que os homens permitam que um sentimento de ciúme se desperte em seu coração e de que eles se tornem invejosos de interesses tão importantes quanto os que dirigem. Os que experimentam a graça do cristianismo puro não podem olhar com indiferentismo a qualquer parte da obra na grande vinha do Senhor. Aqueles que estão verdadeiramente convertidos demonstrarão igual interesse pela obra em todas as partes da vinha e estarão prontos para ajudar onde quer que haja necessidade de auxílio. É o egoísmo que impede os homens de enviar auxílio aos lugares em que a obra de Deus não é tão próspera quanto as instituições sobre as quais eles mantêm supervisão. Os que têm responsabilidades devem cuidadosamente buscar o bem-estar de cada ramo da causa e obra de Deus. Devem incentivar e manter os interesses dos outros campos, tanto quanto os interesses do seu próprio. Assim, os laços da fraternidade seriam fortalecidos entre os membros da família de Deus na terra, e se fecharia a porta às rivalidades e aos ressentimentos mesquinhos que a posição e a prosperidade certamente despertarão, a não ser que a graça de Deus controle o coração. E digo isto, escreve Paulo, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. A questão dos salários. A instituição está agora em boas condições e seus dirigentes não devem insistir na baixa categoria dos salários,
necessária em seus primeiros anos. Os obreiros dignos e eficientes devem receber salários justos pelo seu trabalho, e se lhes deve permitir exercer o seu próprio juízo quanto ao uso que devem fazer dos seus proventos. Em caso algum devem eles ser sobrecarregados. Os próprios médicos-chefe devem receber maiores salários. Desejo dizer aos médicos-chefe: embora não tenhais o assunto dos salários sob vossa supervisão pessoal, é melhor que atenteis cuidadosamente para esse problema, pois sois responsáveis como cabeça da instituição. Não imponhais aos obreiros tantos sacrifícios. Restringi vossa ambição de aumentar a instituição e acumular responsabilidades. Permiti que alguns dos meios que fluem para o sanatório sejam dados às instituições que necessitam de auxílio. Com certeza, isto está correto. Está de acordo com a vontade e a direção divinas e trará a bênção de Deus ao sanatório. Desejo dizer particularmente ao quadro de diretores: lembrai-vos de que os obreiros devem ser pagos de acordo com a sua fidelidade. Deus deseja que procedamos uns para com os outros, com a mais absoluta fidelidade. Alguns de vós estáis sobrecarregados de cuidados e responsabilidades, e fui instruída de que há o perigo de vos tornardes egoístas e injustos para com aqueles a quem empregais. Cada transação comercial, quer seja ela realizada com um obreiro que ocupe posição de responsabilidade, quer com o mais humilde obreiro relacionado com o sanatório, deve ser tal que Deus possa aprovar. Andai na luz enquanto tendes luz, para que as trevas vos não alcancem. Será muito melhor gastar muito menos em construir e dar aos vossos obreiros salários que correspondam ao valor do seu trabalho, exercendo para com eles a misericórdia e a justiça. De acordo com a luz que o Senhor achou por bem conceder-me, sei que Ele não está contente com muitas coisas que têm ocorrido com referência aos nossos obreiros. Deus não me revelou cada pormenor, mas tem vindo advertências de que em muitas coisas é necessário decidida reforma. Foi-me mostrado que a necessidade de que pais e mães em Israel estejam unidos com a instituição. Devem-se empregar homens e mulheres devotados que, por não se acharem constantemente opressos por cuidados e responsabilidades, possam olhar pelo interesse espiritual dos empregados. É necessário que tais homens e mulheres estejam constantemente em atividade nos setores missionários desta grande instituição. Não está sendo feito nem metade do que se poderia fazer nesse sentido. Deve ser função desses homens e mulheres trabalharem pelo que estão empregados nas fileiras espirituais, dando-lhes instrução que lhes ensine a ganhar almas, mostrando-lhes que isso deve ser feito não pelo muito falar, mas por uma vida coerente e semelhante à de Cristo. Os obreiros estão expostos a influências mundanas, mas em lugar de serem moldados por essas influências, devem eles ser consagrados missionários controlados por uma influência que eleva e aprimora. Dessa forma, aprenderão a ir ao encontro dos descrentes e a exercer uma influência que os conquistará para Cristo. Condutos de bênção. Koorambong, NSW, 28 de agosto de 1895. Deus tem uma obra para cada crente que trabalha no sanatório. Cada enfermeiro deve ser um conduto de bênção, recebendo iluminação do alto e deixando-a brilhar para os outros. Os obreiros não devem amoldar-se à exibição de modas
dos que acodem ao sanatório em busca de tratamento, mas devem consagrar-se a Deus. A atmosfera que lhes circunda a alma deve ser um cheiro de vida para a vida. As tentações assediarão de todos os lados, mas eles devem pedir a Deus sua presença e guia. Disse o Senhor a Moisés: certamente serei contigo, e a todo obreiro fiel e consagrado é dada a mesma certeza. Obreiros do sanatório. Prezado irmão, foi o senhor informado de quanto o doutor se propôs cobrar pelos seus serviços? Se um médico faz habilmente o seu trabalho, deve-se reconhecer o seu talento, mas há perigo de sermos levados à perplexidade. Se introduzirmos um novo sistema de pagar aos nossos cirurgiões salários elevados, poderá haver um problema difícil de se resolver depois de algum tempo. Outros médicos reclamarão salários elevados, e nossos ministros pedirão consideração também. Há grande necessidade de se fazerem reformas definidas com relação à nossa maneira de proceder para com os obreiros de nossos sanatórios. Devem-se empregar obreiros fiéis e conscienciosos, e ao realizarem eles considerável quantidade de trabalho em um dia, devem ser dispensados a fim de que possam obter o necessário descanso. Deve-se exigir apenas uma razoável quantidade de trabalho e por esta deve o obreiro receber salário justo. Se não forem concedidos aos auxiliares períodos apropriados de descanso de seu cansativo trabalho, eles perderão sua energia e vitalidade. Possivelmente não poderão eles apreciar devidamente o trabalho, nem poderão representar o que deve ser um empregado do sanatório. Devem-se empregar mais auxiliares, se necessário, e cumpre que o trabalho seja distribuído de tal forma que, ao ser completado um dia de trabalho, possa ser dispensado para obter o necessário descanso à conservação de suas energias. Homem algum deve considerar sua atribuição, julgar da quantidade de trabalho que uma senhora deve realizar. A mulher competente deve ser empregada como enfermeira-chefe, e se alguém não desempenhar fielmente o seu trabalho, deve a enfermeira-chefe resolver a questão. Devem-se pagar salários justos, e toda mulher deve ser tratada bondosa e cortesmente, sem repreensões. E os que têm cargo de chefia, cuidem-se de que não sejam demasiado exigentes. Os homens devem ter horas regulares de serviço e, ao terem trabalhado o tempo integral, não se lhes deve negar o seu período de descanso. Um sanatório deve ser tudo o que o nome indica. Cada obreiro deve procurar preparar-se para desempenhar o seu trabalho eficientemente. A enfermeira-chefe deve ensinar as que estão a seu cargo a fazerem movimentos rápidos e cuidadosos. Preparai os jovens para realizarem a obra com tato e perfeição. Então, quando as horas de trabalho estiverem terminadas, todos sentirão que o tempo foi gasto fielmente e os obreiros estão com justo direito a um período de descanso. Devem-se proporcionar vantagens educacionais aos obreiros em cada sanatório. Deve-se dar aos obreiros toda a vantagem possível coerente com o trabalho que lhes foi designado. Reconhecimento do trabalho honesto. Devem os obreiros receber remuneração de acordo com as horas que eles dedicam a trabalho honesto. Aquele que dedica tempo integral deve receber de acordo com o tempo.
Se alguém emprega mente, alma e energia na condução de responsabilidades, deve ser pago de acordo com isso. O exemplo de Cristo. Prezado irmão, certa ocasião, o Senhor fez a sugestão de que, se os administradores de nossas instituições oferecessem salários mais altos, conseguiriam uma classe de obreiros mais elevada e, consequentemente, um tipo mais elevado de trabalho. Meu irmão, tal raciocínio não está em harmonia com os planos do Senhor. Somos todos seus servos, não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um preço e devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, os quais lhe pertencem. Esta é uma lição que precisamos aprender. Necessitamos da disciplina tão indispensável ao desenvolvimento da perfeição do caráter cristão. Nossas instituições devem estar inteiramente sob a supervisão de Deus. Elas foram estabelecidas com sacrifício, e somente com sacrifício pode sua obra ser levada avante com sucesso. Uma obra em expansão. Repousa sobre todos os que estão empenhados na obra do Senhor a responsabilidade do cumprimento da ordem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Cristo mesmo nos deu o exemplo de como devemos trabalhar. Lede o capítulo 4 de Mateus e aprendei os métodos que Cristo, o príncipe da vida, seguiu em seus ensinos. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Estes humildes pescadores foram os primeiros discípulos de Cristo. Ele não disse que eles deveriam receber certa importância por seus serviços. Deveriam participar com ele de sua abnegação e sacrifícios. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. Em todo o sentido da palavra, foi Cristo um médico missionário. Veio a este mundo para pregar o evangelho e curar os enfermos. Como restaurador de saúde, tanto do corpo como da alma dos seres humanos. Sua mensagem era que a obediência às leis do reino de Deus trarão aos homens e mulheres saúde e prosperidade. Cristo poderia ter ocupado a mais elevada posição entre os maiores mestres da nação judaica.
Ele, porém, escolheu, de preferência, levar o Evangelho aos pobres. Foi de um lugar a outro, a fim de que os que se achavam nos caminhos e atalhos pudessem compreender as palavras do Evangelho da verdade. Trabalhou da maneira pela qual deseja que seus obreiros trabalhem hoje. Junto ao mar, no sopé das montanhas, nas ruas das cidades, ouvia-se-lhe a voz a explicar as Escrituras do Velho Testamento. Tão diferente era a sua explicação da que os escribas e fariseus davam, que a atenção do povo estava presa. Ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Com clareza e poder, proclamava ele a mensagem do Evangelho. Jamais houve evangelista semelhante a Cristo. Era ele a majestade do céu. Mas se humilhou para tomar a nossa natureza, a fim de que pudesse ir de encontro aos homens onde estes estivessem. A todas as pessoas, ricas e pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro do concerto, trouxe as novas de salvação. Como as pessoas afluíam para ele! De longe e de perto vinham elas em busca de saúde, e ele as curava a todas. Sua fama, como o grande doador da saúde, estendeu-se por toda a Palestina, desde Jerusalém até a Síria. Os doentes vinham aos lugares pelos quais pensavam que ele poderia passar, a fim de que pudessem suplicar-lhe auxílio. E ele os curava de suas enfermidades. Aí também vinham os ricos, ansiosos por ouvir-lhe as palavras e receber o toque de sua mão. Dessa forma, ia ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho e curando os doentes. O Rei da Glória, na humilde roupagem da humanidade, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Simplicidade e economia. Ao ser estabelecida e levada avante a obra, deve-se demonstrar sempre a mais rigorosa economia. Devem-se empregar obreiros que sejam produtores e ao mesmo tempo consumidores. Em nenhum caso se deve aplicar dinheiro para a ostentação. A obra evangélica médico-missionária deve ser empreendida com simplicidade, como o foi a obra da Majestade do Céu, que, vendo a necessidade de um mundo perdido e pecaminoso, colocou de lado suas vestes reais e a régia coroa e revestiu de humanidade sua divindade, a fim de que pudesse estar à frente da humanidade. Ele dirigiu sua obra missionária de maneira a deixar um perfeito exemplo para ser seguido pelos seres humanos. Se alguém quiser vir após mim, declarou ele, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todo verdadeiro médico missionário deverá obedecer a estas palavras. Não fará qualquer esforço para seguir os costumes mundanos e fazer uma exibição, pensando que assim conquistará almas para o Salvador. Não, não. Se a majestade do céu pôde deixar o seu lar glorioso para vir a um mundo desfigurado e arruinado pela maldição, para introduzir métodos corretos de realizar a obra médico-missionária, nós, seus seguidores, devemos exercer a mesma renúncia e sacrifício. Cristo fez a todos o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Se todos tomarem o jugo de Cristo, se aprenderem todos em sua escola as lições que ele ensina, haverá meios suficientes para introduzir a obra evangélica médico-missionária em muitos lugares. Ninguém deve dizer: empregar-me-ei nesta obra por uma soma estipulada. Se eu não receber esta importância, não realizarei a obra. Os que isto dizem mostram que não estão levando o jugo de Cristo. Eles não estão aprendendo de sua mansidão e humildade. Cristo poderia ter vindo a este mundo com um séquito de anjos. Em lugar disso, porém, veio como uma criancinha e viveu uma vida de humildade e pobreza. Sua glória estava em sua simplicidade. Ele sofreu por nós as privações da pobreza. Recusaremos negar-nos a nós mesmos por seu amor? Recusaremos tornar-nos obreiros missionários médicos, a não ser que possamos seguir os costumes do mundo, fazendo uma exibição semelhante à que fazem os mundanos? Meu irmão e minha irmã, dedicai-vos à vossa obra justamente onde estais. Fazei o melhor, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. De nenhuma outra maneira podemos fazer a obra de Deus e engrandecer a sua verdade, a não ser seguindo os passos daquele que deixou seu alto posto para vir ao nosso mundo, para que, por meio de sua humilhação e sofrimento, os seres humanos pudessem tornar-se participantes da natureza divina. Ele tornou-se pobre por nós, para que, por sua pobreza, pudéssemos entrar na posse das riquezas eternas. Necessitam-se agora homens inteligentes, abnegados, desprendidos, homens que reconheçam a solenidade e importância da obra de Deus e que, como filântropos cristãos, cumpram a ordem de Cristo. A obra médico-missionária que se nos deu para fazer significa alguma coisa para todos nós. É uma obra de salvação de almas, é a proclamação da mensagem do Evangelho.